De Tudo Um Pop. Com Igor Miller. Cristóvão Teza é sem dúvida um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea. O catarinense de Lages, radicado em Curitiba, no Paraná, já soma 19 obras de ficção que o consagraram com esse status. Professor de formação, trabalhou como professor universitário até 2009 e desde então segue exclusivamente na carreira literária. Seu grande trabalho é O Filho Eterno, narrativa de cunho autobiográfico sobre a vida de um pai com um filho com síndrome de Down, que ganhou adaptação para teatro e cinema e faturou os principais prêmios literários da época. Um erro emocional, Fotógrafo e Breve Espaço entre Cor e Sombra também são trabalhos de destaque na carreira de Teza. Agora ele está de volta com um título novo, A Tensão Superficial do Tempo, seu segundo trabalho pela Todavia. E nesses próximos dias, aqui na coluna, a gente conversa com o autor sobre o novo trabalho e sobre como funciona a sua escrita. Cristóvão Teza, para a gente começar, fala um pouco sobre o novo livro. A Tensão Superficial do Tempo é a história de uma história de amor ou de desamor, né, como são as boas histórias de amor. É o personagem Cândido, um professor de química que sofre uma desilusão amorosa muito pesada, que ele chega quase à beira de uma síndrome de pânico, uma coisa que desestrutura completamente a vida dele. O tempo do livro é muito curto, assim, a história, o tempo imediato, mas é que há todo um processo de lembrança que ele faz da vida mais próxima, dos acontecimentos mais próximos e até a infância. Ele vai longe, assim, vai e volta, né? E nesse apanhado, o livro se passa em 2019, mais exatamente em setembro de 2019. Claro que a situação do Brasil, o pano de fundo aparece o tempo todo como referência, né? E basicamente é essa viagem na cabeça do Cândido e suas circunstâncias. E você construiu com muita riqueza a figura do Cândido, o químico. Como é que foi fazer essa construção? O Cândido é um químico, um professor de química e um professor brilhante. Eu às vezes faço uma compensação pessoal com meus personagens. Eu lembro que no último livro, A Tirania do Amor, o personagem era um matemático também brilhante, e esse é um professor de química que sabe tudo de química, tem assim até uma obsessão e eu digo, a compensação minha é que eu sempre fui ruim em matemática e fui ruim de química. Né? A escolha da profissão dele, a química, eu tenho um fascínio pela ideia da química, porque é quase que a espiritualização da matéria, né? Pelos os componentes químicos, é uma abstração tão maravilhosa. Você vê aquelas fórmulas, a coisa de que tudo é átomo, que a combinação desses átomos cria formas diferentes, quer dizer, tem um fascínio ali, mas a ideia do mundo concreto, quer dizer, atrás de toda aquela abstração teórica, ele trata da matéria, daquele físico que se pode pegar com a mão, o que tem, e esse contraste de alguém que não dá conta emocionalmente de si mesmo, que é muito frequente na minha literatura, lidando na vida profissional com coisas absolutamente mensuráveis, objetivas, catalogáveis. Então isso é uma coisa que me atrai muito, esse descompasso entre a abstração racional e o descompasso da vida real, das emoções da gente, né? Então eu fui construindo em cima disso aí. Amanhã o Cristóvão Teza continua falando mais sobre A Tensão Superficial do Tempo, seu novo livro, e sobre toda a sua obra, aqui com a gente. Com os trabalhos técnicos de Moacir Biasi e Igor Miller, falando um pouco de tudo um pop. Para o fim de tarde, Eldorado.